da última prova, do módulo 3, que é agora a PTV aplicada a corpos deformáveis. Então, a gente vai ver que agora os carregamentos ali vão causar tensões ali internas, e em virtude disso, a gente vai ter, já que nós estamos afirmando que aquele corpo agora não é mais rígido, ele se deforma, então a gente vai ser capaz de encontrar os deslocamentos. Então, gente, a ideia é, quando eu afirmo que aquela estrutura, eu estou afirmando que aquela estrutura, ela é considerada um corpo rígido, cada pontinho ali, ela não se deforma, as tensões internas é zero. Então, para isso, quando eu afirmo isso, eu só posso calcular reações de apoio, foi isso que nós vimos, reações de apoio, né, esforços internos, posso aplicar em linhas de influência. Então, quando eu afirmo que os corpos são rígidos, eu pego, então, a geometria dos deslocamentos, o PTV, e eu consigo encontrar os esforços e reações de apoio. No caso, que eu estou pegando aquela mesma estrutura que eu calculei, considerando corpos rígidos, agora eu vou considerar aquela estrutura, os corpos deformáveis, aqueles elementos, cada pontinho ali apresenta uma deformação. Aí, então, o cálculo que eu tenho que fazer, e neste caso, eu consigo calcular os deslocamentos causados pelo carregamento atuante e em qualquer ponto da minha estrutura, tá? Então, a ideia de um e de outro são coisas distintas. Quando eu considero corpos rígidos, eu calculo os esforços e reações de apoio. Quando eu considero aquela mesma estrutura como corpos deformáveis, eu vou estar calculando os deslocamentos. São coisas distintas, mas eu vou estar usando o princípio dos trabalhos virtuais. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente poder iniciar aqui. Então, olha. Então, o que eu tenho aqui? Agora, a minha ideia é aplicar... Deixa eu aqui pegar o... Eu vou, então, aplicar a ideia dos princípios dos trabalhos virtuais aos carregamentos atuantes da nossa estrutura, e para isso eu preciso considerar os corpos deformados. Aqui só uma lembrança do que nós já vimos. O princípio dos trabalhos virtuais aplicado aos corpos rígidos, foi isso que nós fizemos, nós assumimos que as forças externas, o trabalho dessas forças externas que atuam no nosso sistema, ela tem que ser zero. Por quê? Porque o trabalho das forças internas é zero, porque são estruturas que não se deformam. Corpos rígidos são corpos indeformáveis. Por isso, como nós sabemos que o princípio dos trabalhos virtuais é uma ideia de energia, ou seja, o trabalho das forças externas é igual ao trabalho das forças internas, então, se isso daqui é zero, porque eu estou assumindo que os corpos são rígidos, o trabalho das forças externas é zero. Então, aqui a gente aplicou o cálculo dos esforços e traçados de linha de influência, porque eu estou assumindo que os corpos são rígidos. E aqui eu coloquei... a definição aqui no PTV aplicado a corpos rígidos, tá? Tudo aquilo que a gente já viu lá no módulo 2. Aqui reforçando que esses deslocamentos virtuais que são impostos, eles são colocados na nossa estrutura de forma virtual, de uma forma, na verdade, aquele deslocamento, ele não existe, tá? Então, é importante a gente definir o que nós queremos e a gente vai impor esse deslocamento naquele ponto onde eu quero calcular. Então, é um deslocamento imposto na nossa estrutura. Agora, no caso de corpos deformáveis, eu vou calcular deslocamentos
das estruturas que estão submetidas a diversos tipos de carregamentos. Então, aqui eu coloquei o carregamento externo, que é o mais comum nosso, que a gente já está mais habituada, são aquelas forças concentradas, momentos concentrados, né, carregamento uniformemente distribuído, e a gente tem mais 2 tipos de carregamentos que vão surgir e que nós precisamos calcular os deslocamentos, que são recalques de apoio e variação de temperatura. Então, há esses 3 tipos de carregamentos que podem atuar na nossa estrutura, e para isso eu preciso calcular os deslocamentos, então eu vou utilizar a ideia do princípio dos trabalhos virtuais, que nada mais é do que energia. A gente viu que independente do tipo de corpo, se é rígido ou deformável, o processo é o mesmo, é o princípio dos trabalhos virtuais, nada mais é do que isso, gente. É trabalho das forças externas é igual ao trabalho das forças internas. No caso de corpos deformáveis, o interno já não é mais 0, porque cada pontinho ali internamente vai produzir tensões e, consequentemente, nós vamos ter as deformações. E aqui eu coloquei a lei do princípio dos trabalhos virtuais aplicado a corpos deformáveis. Então, se eu tenho um carregamento aplicado num corpo, numa estrutura, eu estou assumindo que esse corpo é deformável, o trabalho externo realizado pelo carregamento devido, e aí, gente, nós vamos voltar que o deslocamento virtual que eu coloquei. Devido a esse novo deslocamento, ou seja, esse deslocamento virtual que eu impus, é igual ao trabalho interno realizado pelas tensões no corpo que foram causados pelo carregamento original. Então, nós vamos ver que esse deslocamento que eu impus vai gerar tensões internas em decorrência também desses carregamentos externos. Então, aqui, nós vamos ver que agora eu vou precisar saber quanto que vale o trabalho das forças externas e o trabalho das forças internas. Vamos lembrar que aqui nós vamos ver que a gente vai fazer separadamente para o carregamento externo, para o recalque de apoio e para a variação de temperatura. Então, para esses 3 tipos, eu tenho 3 análises diferentes. Quando eu falo em deslocamento, uma estrutura isostática, ou estrutura hiperestática, ou qualquer que seja, quando a gente fala em deslocamento, envolve translações, né, ou os deslocamentos em X ou em Y, ou os giros, né, em qualquer ponto da nossa estrutura. Então, primeiro, vamos calcular as deformações devido ao carregamento externo. Então, o que a gente vai considerar aqui? Vamos supor que essa estrutura, isostática, está submetida a diversos carregamentos atuantes na nossa estrutura. Quando eu pego um elementinho aqui infinitesimal, que eu chamei aqui de dx, e eu represento esse elemento, nós vamos ver que nas suas faces aqui, esse elemento infinitesimal, vão surgir, em decorrência desses carregamentos atuantes, os esforços internos, né, os esforços solicitantes, que são normais, cortantes e os momentos. Então, isso daqui vem em decorrência da atuação destes carregamentos externos que nós temos aqui na nossa estrutura. Vamos supor que agora eu retiro todos esses carregamentos, eu pego apenas a nossa estrutura original, tá? Apenas ela, e eu vou impor um deslocamento nessa estrutura, e eu vou pegar um pedacinho aqui, no mesmo pedacinho aqui C que eu peguei, e eu vou representar aqui a deformação causada por essa imposição desse deslocamento no ponto que eu estou querendo aqui analisar. A gente está vendo, nós vamos perceber que esse elemento infinitesimal, ele vai se deformar tanto na direção do seu eixo, quanto nos seus respectivos giros. E isso aqui, ó, nada mais é do que vocês já viram lá na resistência dos materiais. Então, eu posso tanto ter a deformação axial, onde nós vamos ter, em decorrência dessa esforço normal, a gente vai ter um deslocamento aqui na direção do eixo, onde ele vai alterar, né, o seu comprimento original. Devido à flexão
que a gente vai ver que na parte de cima é menor que, nesse caso, a parte de baixo, nessa representação aqui, ó, que a gente está vendo. Então, eu vou ter o da deformação devido ao momento fletor, a deformação devido ao cisalhamento e a deformação devido ao momento torsor. A gente vai ver que essa partezinha, que normalmente a gente nem utiliza, a gente basicamente trabalha nessas duas partes aqui. Então, o que eu tenho de forma geral? Nós estamos vendo que cada um desse esforço vai gerar os deslocamentos respectivos. Normal, o esforço normal, a gente sabe que o esforço normal vai estar atuando no eixo aqui da barra. E aqui, lembrando, gente, o elemento infinitesimal. Então, aqui a gente vai ter um deslocamento, que eu chamei aqui de d delta, depois um giro devido ao momento fletor d delta, aqui d lambda, porque a deformação devido ao cisalhamento é o esforço cortante, que tende a cortar a nossa viga, sempre na direção perpendicular ao seu eixo, e o esforço torsor, que ele está chamando do giro aqui, dφ, que é o devido ao momento torsor. Esses aqui são dois momentos relativos a momentos, e essas aqui são relativas a forças, de cisalhamento e a deformação axial. E aqui, gente, nós vimos que o trabalho realizado por forças é força vezes o deslocamento, e o trabalho realizado por momentos é momento vezes o giro. Então, olha, se o trabalho das forças internas, né, o esforço interno e o deslocamento interno, se eu tenho esse esforço normal, o trabalho das forças internas, então vai ser a força vezes o seu deslocamento, a força vezes o seu deslocamento. Então, aqui, ó, nós temos relativo a forças, trabalho realizado por forças. Depois, nós temos o trabalho realizado por momentos, foi isso que a gente já viu. O de momento fletor é o momento vezes o seu giro de delta, e o momento torsor vezes o seu giro dφ. Então, o trabalho das forças internas é definido, então, por essa equação. Aqui nós sabemos que se eu estou impondo um deslocamento virtual, é tudo que eu conheço, né? Um deslocamento virtual, então o que eu vou fazer? O trabalho das forças externas vai ser algo que alguma coisa eu vou conhecer. Então, a força vezes o deslocamento, se são deslocamentos horizontais e verticais, né? Ou em X ou em Y, e se for momento, vai ser momento vezes o giro. Então, aqui o trabalho das forças externas é o trabalho realizado pelo deslocamento virtual que eu impus e aonde que eu quero calcular. Então, o trabalho das forças externas é a força vezes o deslocamento ou o momento vezes o giro. Vai depender daquilo que eu quero calcular. E o trabalho das forças internas nós já colocamos aqui, quando eu impus esse deslocamento virtual aqui, né? Aqui, o N, o M, o V e o T são esforços da estrutura causada por carregamentos reais, né, que é o que eu coloquei aqui, e as suas respectivas deformações associadas àquela deformação virtual causada na nossa estrutura. Então, um ponto importante aqui, gente, é que este deslocamento virtual, ele não pode ser confundido com os deslocamentos causados pelas forças externas. A gente vai associar as duas parcelas desse método da energia. O trabalho das forças externas é igual ao trabalho das forças internas. Um ponto importante é que quando a gente vai impor esses deslocamentos, né, vai ter que respeitar as condições de contorno, que seriam essas reações de apoio. O que significa isso? Esse deslocamento, ele vai acontecer dessa forma, mas respeitando essas condições, ou seja, se porventura se esse apoio aqui descer,
quando eu impus esse deslocamento, alguma coisa está errada, ele não está respeitando essa condição de contorno aqui. Então, olha, isso aqui está fixo aqui, mas ele pode andar na direção de x. A mesma coisa aqui está fixo em x e y. Então, essa deformada, que é esse deslocamento que eu estou querendo calcular, ele vai ter que ser compatível com a condição de contorno que está sendo colocada aqui na nossa estrutura, que é o que a gente tem aqui, tá? E aí, para eu poder calcular separadamente cada tipo de carregamento, é necessário, então, eu utilizar o método da carga unitária, que é um procedimento para o cálculo de deslocamento, quando eu aplico o PTV. Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui só reforçando, né, o cálculo, quando eu falo de deslocamento, é rotação em translação, né, translação em x e em y, e esse método da carga unitária, né, onde eu estou aplicando o PTV, ele tanto pode ser aplicado nas estruturas isostáticas, nas estruturas estaticamente determinadas, que a gente fala, ou nas estruturas indeterminadas, ou seja, as estruturas hiperestáticas. Vocês podem fazer esse cálculo também lá, utilizando esse método da carga unitária. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o método da carga unitária, vamos ver o ponto onde eu quero calcular o deslocamento, e eu vou, então, colocar uma carga fictícia naquele ponto e calcular o deslocamento naquele ponto quando eu tenho cargas reais atuando na nossa estrutura. E aqui, gente, essa carga fictícia, como o próprio nome diz, é uma carga unitária. Então, eu vou impor uma carga unitária, se é esse deslocamento que eu quero em Y que eu quero calcular, eu vou, então, impor uma carga unitária e aí, consequentemente, eu vou ter os seus deslocamentos compatíveis com as condições de contorno. Então, basicamente, quando eu aplico esse método, eu vou considerar dois sistemas de carregamento que vai estar atuando na nossa estrutura, que foi o que nós vimos aqui, dois sistemas de carregamento. O primeiro sistema de carregamento é aquela estrutura que tem cargas reais, ou seja, é o carregamento externo, é as mudanças de temperatura, são os recalques, são aquilo que está atuando na nossa estrutura original, né, que pode produzir os seus respectivos deslocamentos. O segundo sistema de carregamento, então, eu vou pegar aquela nossa estrutura, eu vou limpar os carregamentos que estão atuando e vou aplicar a carga unitária, aquela carga fictícia que vai estar atuando sozinha na minha estrutura e vai corresponder ao carregamento que eu quero, o deslocamento que eu quero. Vamos lembrar, olha, a força, já que ela vai ser introduzida no trabalho das forças externas, então a força aqui, ela vai ser sempre unitário, tanto força quanto momento, vai depender do que tipo de deslocamento que eu quero calcular. Se a força, se vai ser deslocamento em X ou em Y, a força aqui, então, o trabalho das forças externas será pego dessa forma, a força será 1. E o deslocamento, então, causado pelos carregamentos atuantes. Se for momento, então aí, o momento que eu vou estar atuando é unitário, eu calculo, então, o giro em virtude daquele carregamento que eu impus aqui. Lembrando, gente, que trabalho das forças internas e externas, eu já simplesmente igualar uma com a outra. Tá certo? E aí eu consigo encontrar, que eu fiz separadamente, aplicando o PTV, e o método da carga unitária é um outro procedimento que eu vou utilizar o PTV. Então, eu vou ter esses dois sempre na nossa estrutura, eu vou precisar calcular tudo da estrutura com as cargas reais, ou mudanças de temperatura, ou recalque, e depois um outro sistema de carregamento, onde eu tenho uma carga unitária atuando no ponto onde eu quero calcular o deslocamento. Só vou ter ela, só a força, a carga unitária. Aqui, só para lembrar, se eu estou querendo calcular translação, né, ou em X ou em Y, os deslocamentos em X ou em Y, a carga unitária que eu vou colocar é uma força concentrada onde eu quero calcular.
Lógico que, no primeiro momento, eu não sei se aquele ponto, o deslocamento é para baixo ou para cima, né? Ou é para esquerda ou para direita. Então, eu vou ter que chutar essa carga unitária, a direção dessa carga unitária. Se eu estou colocando essa carga unitária para baixo, se é na direção de Y, que é aquele ponto onde eu quero calcular o deslocamento em Y, e eu vou colocar uma carga unitária em Y, estou assumindo para mim que o deslocamento naquele ponto é para baixo. O cálculo vai me falar se o deslocamento que eu coloquei ali, que eu chutei, está certo. Então, só o cálculo no final, porque eu não sei. Eu vou ter que chutar, tá? Quando eu quero calcular rotação, já não é mais força. Aí eu tenho que colocar momento. É o momento que vai atuar na nossa estrutura e eu vou ter que adotar um giro, ou horário ou anti-horário, para eu poder calcular o deslocamento referente àquela força que eu coloquei, tá? Então, agora, colocando, igualando o trabalho das forças externas e o trabalho das forças internas, a gente chega, então, colocando aqui tanto o momento quanto a força como né? Esse delta aqui vai corresponder ao deslocamento que eu quero calcular. É o que eu quero definir. Pode ser tanto deslocamentos em x e y, quanto giros. E aí, então, eu vou, vai recair nesta equação, né, que a gente já viu, nessa equação, e lembrando também lá na resistência dos materiais, isso aqui a gente também não vai ver, tá, gente? E aqui a gente considera, que respeita a regime de pequenos deslocamentos, né, onde a gente vai estar trabalhando o regime elástico linear, a gente, então, consegue encontrar os valores dessas deformações para cada um. Isso aqui tudo, gente, obtido lá da resistência dos materiais. Então, eu simplesmente venho e vou substituir isso daqui, ó, essa equação que a gente já viu. E aí, então, substituindo, eu tenho a equação geral do método da carga unitária, supondo o comportamento elástico linear, quando eu tenho forças, carregamentos externos atuando na nossa estrutura. Então, gente, aqui, diferentemente do PTV aplicado a corpos rígidos, que lá a gente tinha que jogar, retirava o vínculo, colocava a deformação, aqui a gente está colocando uma força unitária, uma carga unitária, para a gente poder obter os deslocamentos. E aqui nós já temos tabelado para a gente os valores, os valores não, a equação que rege o nosso primeiro tipo de carregamento. Vamos lembrar, ó, deixa eu só voltar aqui no comecinho. Aqui eu estou fazendo primeiro o cálculo dos deslocamentos apenas devido ao carregamento externo. Então, a gente vai fazer separadamente cada um. Então, para o carregamento externo, nós vimos essa equaçãozinha aqui, olha. A normal, devido ao primeiro, a esse, ó, nós vimos aqui que eu mostrei para vocês que a gente vai ter dois sistemas de carregamento. Então, ó, nós temos dois sistemas de carregamento, então a normal do primeiro sistema com o segundo, o momento do primeiro sistema com o segundo, o cortante do primeiro com o segundo, o torsor com o primeiro com o segundo. Então, aí a gente vai ver, eu vou substituir tudo isso daqui da resistência dos materiais, eu chego aqui nessa equação geral. Somente quando eu tenho forças concentradas, momentos concentrados, carregamento uniformemente distribuído, quando eu tenho forças atuando externamente na minha estrutura. Como nós estamos adotando o regime de pequenos deslocamentos, se eu estou falando de pórticos e vigas, os deslocamentos causados pelo esforço normal, pelo esforço cortante e pelo esforço torsor, ele é muito menor se comparado com o esforço devido ao momento fletor, no nosso caso aqui. Então, em virtude disso, essa equação zona grande, eu posso fazer uma simplificação
porque a gente vai estar trabalhando em regime de pequenos deslocamentos, a gente vai estar com estruturas menores, então eu poderia fazer essa simplificação. E aqui, os deslocamentos causados por esses 3 esforços, eu posso desprezar, porque esse aqui vai ser muito maior, e aí, para vigas e pórticos planos, o deslocamento vai ser somente devido ao momento fletor, tanto da estrutura devido à carga unitária, quanto da estrutura da carga real. Então, eu teria que calcular, integrar para a estrutura inteira, eu tá aqui nesse caso, eu teria que encontrar, porque aqui eu vou ter a M1 e M, uma equação com 2 funções aqui. Então, uma função devido a M1 e uma função devido ao momento fletor da estrutura real. Então, seria o produto de 2 funções. Então, a gente vai ver como que nós vamos calcular isso daqui. No caso de treliça, vamos voltar para a nossa equação geral. No caso da treliça, nós sabemos que uma treliça ideal ali, com forças concentradas nos nós não temos momento fletor, esforço cortante e torsor. Nós só temos esforços normais. E aqui, devido ao esforço normal, a gente também vai recair numa situação que eu tenho produto de 2 funções. Então, no caso da treliça, eu posso estar trabalhando apenas com essa parcela devido ao esforço normal, tanto da estrutura real quanto da estrutura devido à carga unitária, com aquele primeiro e segundo sistema de carregamento. No caso do esforço normal, a gente sabe, nas nossas treliças, que a gente vai ser a multiplicação aqui de 2 retângulos. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, isso aqui a gente vai ver que vai recair na multiplicação aqui básica de uma barrinha com a outra vezes o seu comprimento. Mas isso eu vou mostrar em exercício para ficar melhor, para vocês entenderem melhor. Então, gente, devido ao carregamento externo, na treliça, eu só vou recair, vou pegar dessa equação zona grande, eu vou, então, simplificar para a treliça sim, e para vigas e pórticos planos, eu só vou calcular o deslocamento devido ao momento fletor. Então, basicamente, quando eu utilizo o método da carga unitária, o que eu tenho que fazer para eu poder usar essas equações aqui? Primeira coisa, se eu tenho a minha estrutura, aqui vamos voltar na nossa estrutura original, eu vou calcular no caso específico nosso, onde a gente vai restringir apenas os deslocamentos, no caso, devido ao momento fletor, aqui eu vou calcular, então, o momento fletor da nossa viguinha atuando o carregamento atuante aqui na nossa estrutura. Então, se eu tenho força, momento, é tudo aquilo que a gente já viu, tanto no módulo 1 quanto no módulo 2, é o cálculo dos diagramas da estrutura real. Depois, eu olho para o meu problema e vejo o que eu quero calcular. A força unitária em um determinado ponto, ou a carga unitária num determinado ponto, ou é o momento, ou é a força concentrada. Então, eu limpo a minha estrutura, pego essa minha estrutura limpa, né? E eu venho e coloco a força unitária onde eu quero calcular o deslocamento. Com isso, eu novamente tenho que calcular o diagrama de momento fletor, esforço cortante, né? O que tiver aqui, ó. Eu até coloquei o roteirinho aqui. Os esforços tanto da estrutura real e quanto da estrutura atuando sozinha na estrutura. Então, ó, os esforços tanto da estrutura real quanto da estrutura somente com a carga unitária. Então, eu sou obrigada a calcular os diagramas. Então, nós vamos relembrar tanto o módulo 1 quanto o módulo 2. Gente, diagrama é algo que vocês não podem esquecer, porque vocês vão utilizar isso para frente, tá? Não tem como. Diagrama de esforço, tanto momento, cortante, normal, vocês vão utilizar isso até o fim do curso. Então, é importante que vocês tenham essa ideia e não pode ir esquecendo, não, tá? Depois, já sabendo os esforços, os diagramas dos esforços, tanto da estrutura real quanto da estrutura da carga, devido à carga unitária, eu calculo, jogo nas equações correspondentes, se é viga e pórtico, eu tenho essa, se é treliça, é assim, eu calculo o delta.
Mas aqui eu comentei com vocês, são o produto de duas funções. Então, o que o professor, né, o professor Francisco, ele auxiliou, né, montando aí uma tabelinha, aonde ele nos dá essa integral. A integral dessas duas funções. Lembrando que o e vezes o i, eu vou tirar dessa integral porque é constante. Então, o e vezes o i, no nosso caso aqui, é constante. Então, eu posso retirar, coloco aqui antes a nossa integral, então vai ficar basicamente integral de m1 vezes m dx. Então, esta multiplicação, eu vou, então, para cada trecho, eu vou obter o formato, o desenho dos diagramas. Vamos ver aqui que a gente vai ter, a gente está vendo aqui, nós vamos ter linhas e colunas, e a multiplicação dessas duas, eu vou mostrar para vocês, é que eu vou obter estes valores aqui, tá certo? O importante, gente, aqui nessas tabelas, eu vou reforçar isso, porque vocês sempre têm dúvida, alguns pontos importantes aqui, por exemplo, a tabela aqui, que já vai nos dar essa multiplicação já de cara, o cuidado que a gente tem que ter é com os sinais. Então, se um diagrama está para cima e o outro diagrama está para baixo, essa multiplicação tem que ser negativa. Se a gente olhar essa figura aqui, essas figuras, isso não está sendo computado aqui. Então, quando a gente olhar nos nossos diagramas, a gente tem que já colocar o sinal. Se uma está para baixo e a outra está para cima, eu tenho que levar em consideração que um está oposto ao outro. A multiplicação tem que ser negativa. Se está tudo do mesmo lado, a multiplicação é positiva. Então, o sinal é importante. Outra coisa importante que a gente tem que olhar aqui no cálculo. Nós estamos vendo que este pontinho aqui, olha, que está falando, esses pontos indicados indicam que essa tangente na curva é horizontal, ou seja, é o momento de máximo aqui. Então, ó, vamos olhar aqui, ó. É basicamente para esses aqui que eu quero focar com vocês, porque normalmente vocês erram. Às vezes, vocês pegam, tem esse formato no diagrama, e vocês pegam essa figura com alguma outra e acham que essa daqui eu já posso utilizar. Vocês estão percebendo aqui, ó, nesse ponto aqui, que ele já está nos falando, esse ponto aqui, quando está indicado, ele está me falando que é um ponto onde a tangente da curva é horizontal. Se a tangente da curva é horizontal, é porque eu tenho um momento de máximo, o maior valor de momento. Quando a gente faz o cálculo, a gente não tem certeza se aquele ponto, e na maioria das vezes não é um ponto de momento máximo. Então, a gente nunca pode pegar essa figura, achando que esse ponto aqui é o momento de máximo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de pegar. Eu vou fazer depois com vocês, quando cair, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, eu vou ter que dividir essa figura em duas partes. Isso vai ficar melhor, eu vou explicar melhor nos exercícios. Então, gente, são pontos importantes aqui. A gente fica basicamente, ó, envolto nessa parte aqui, tá? Outro ponto importante, gente, nós estamos vendo, isso aqui normalmente vocês têm dúvida. No trapézio, a gente está vendo um lado A, que é maior, e o lado B, que é menor. Um lado alfa, que é maior, e o lado beta é menor. Aqui, na hora, no cálculo, lá nas nossas figuras, a gente não vai mexer na nossa figura que nós calculamos no diagrama lá, quando a gente for calcular os trechos. Eu vou mostrar para vocês. E o cálculo aqui do A, não é porque o A é o lado maior e o B lado menor, não. O lado A é o lado da esquerda, o lado B é o lado da direita. Por que eu estou falando isso, gente? Porque, às vezes, esse trapézio, o A pode ser menor e o B maior, tá? Então, o lado maior pode estar do lado da direita, não é porque vocês vão inverter, não. Então, o A aqui, ele só está falando para mim que não é o lado maior, não. Ele está me falando que o A está na esquerda e o B
está na direita. A mesma coisa aqui. O alfa está na esquerda e o beta está na direita. Porque se vocês olharem essa equação aqui, vai mudar tudo. Então, vocês têm que tomar muito cuidado. O A não é porque é o lado maior. Não tem nada a ver isso, tá, gente? O A é a parte da esquerda, o B da parte da direita. A mesma coisa aqui. Mas no exercício, quando entrar, eu vou explicar isso melhor. Pronto, então, aquela equação... Gente, qualquer dúvida, vocês me brecam, tá? Para o cálculo dos carregamentos atuantes, essas seriam as formulinhas para o cálculo dos momentos, né? O cálculo dos deslocamentos devido aos momentos, carregamento atuante, forças concentradas, tudo atuando na nossa estrutura, eu consigo calcular os deslocamentos causados apenas por esses carregamentos. Mas, às vezes, além do carregamento que está atuando aqui, eu tenho recalque atuando na nossa estrutura. Tá? Lembrando que vocês estão vendo que eu estou analisando coisas separadas. Primeiro, eu estou fazendo a formulinha devido ao carregamento. Agora, eu vou fazer o devido ao recalque. É como se o recalque, eu só tivesse o recalque atuando na nossa estrutura. Tá certo? Então, nesse caso, quando eu tenho o recalque, é quando nós temos uma situação, vamos supor, de um edifício, e uma dos pontos de apoio, ele está se movimentando. Se ele está se movimentando, é porque foi retirado um vínculo dele, e aí eu posso considerar da mesma ideia que a gente fez lá no módulo 2. Eu vou considerar aquela estrutura como uma cadeia cinemática, tá? E aí, então, eu posso calcular o deslocamento utilizando o PTV aplicado a corpos rígidos. Porque, neste caso, a estrutura vai se deformar porque foi retirado um vínculo dela. Porque, se foi retirado um vínculo, ela conseguiu se deformar. Pontos importantes aqui. Os deslocamentos, quando eu tenho recalque na nossa estrutura, o que dá para calcular é apenas deslocamentos. Quando tiver recalque ou tiver temperatura, gente, eu só tenho deslocamento. Esses recalques e esses dois tipos de carregamento não causam esforços adicionais na nossa estrutura, tá? Não tem, mas diferentemente lá nas estruturas estaticamente indeterminadas, lá em estruturas hiperestáticas, aí a coisa muda de figura. Tá certo? Então, no nosso caso aqui, que a gente está trabalhando com estruturas isostáticas, a gente só tem deslocamentos, nós não temos esforços adicionais causados por esses deslocamentos, tá? Então, a gente só vai ter os deslocamentos. Então, o que é aqui? Eu coloquei um exemplo muito simples, onde a gente vai fazer das duas formas. Primeiro, eu vou calcular, ele está me falando o seguinte, eu tenho essa estrutura, né? Uma estrutura isostática, e eu quero saber o deslocamento horizontal lá no ponto B, quando eu tenho um recalque de 6 centímetros de cima para baixo em A. Neste pontinho A, ele desceu. Então, essa seria a nossa deformada da nossa estrutura. Então, ó, vamos analisar, então, a nossa estrutura utilizando PTV aplicado a corpos rígidos. Então, olha, aqui eu vou retirar o vínculo, porque se ele desceu, então esse movimento aqui é livre. Aqui é o apoio fixo, que gerou uma cadeia cinemática. Então, eu consigo achar o polo, porque aqui é uma única chapa, consigo achar o polo absoluto dela, e esse deslocamento em torno da chapa aqui, tanto a elástica vertical quanto a elástica horizontal, eu consigo desenhar. A diferença aqui, gente, é que eu sei o valor desse deslocamento, porque aqui me falou, olha, este pontinho A desce 6 centímetros, eu coloquei em metros aqui, ó, ele vai descer 0,06 metros. Então, o que eu fiz? Eu calculei, porque o que ele está me pedindo, calcule o deslocamento horizontal em B, é esse deslocamento delta que eu quero. Então, para isso, eu preciso achar o W1. Então, aqui, como esse daqui eu já sei quanto é que vale, eu acho o meu W1, jogo aqui, que a gente já viu lá
lá no módulo 2, eu sou capaz de encontrar o delta, ou seja, o meu delta, o meu deslocamento, quando eu tenho um recalque de cima para baixo, o meu deslocamento é para a esquerda. A gente está vendo que no ponto B, ó, com essa elástica, ele foi para a esquerda, e vale 2 centímetros. Então, 2 centímetros para a esquerda. Se eu estou utilizando o PTV aplicado a corpos rígidos, eu posso, então, aplicar o método da carga unitária. Então, eu vou pegar para essa nossa estrutura, vou, então, aplicar a carga unitária aonde eu quero calcular. É o deslocamento horizontal em B, eu venho e coloco uma carga unitária na direção onde eu quero calcular, e aqui vocês estão vendo que eu chutei que o deslocamento do ponto B, neste caso, devido à carga unitária, é para a direita. O P é igual a 1. Vocês estão vendo que eu só tenho essa força, a força unitária. Então, essa força unitária, a gente vai ver que nós vamos calcular nas 3 análises. A carga unitária que eu vou estar colocando na nossa estrutura. Então, para os 3 tipos de carregamento. E aí, o que eu sei? O trabalho das forças, como eu adotei o trabalho, como eu coloquei aqui, que as nossas estruturas são rígidas, elas não se deformam. Neste caso específico, eu posso afirmar que o trabalho das forças internas é 0, que vai sobrar, então, é apenas as forças externas. Se eu tenho essa força, o carregamento, uma força causado pelo unitário, eu vou ter, então, as suas correspondentes reações de apoio, causado por essa força unitária que foi devido à carga unitária. Ó, o método da carga unitária. Vamos lembrar, ó, que eu tenho que colocar, atuando sozinha na nossa estrutura, eu vou colocar a carga referente na direção, no chute aqui, eu coloquei para a esquerda, mas a gente vai verificar no cálculo se realmente é isso. Então, o que eu tenho? Vai ser, olha, aqui a gente está vendo que o deslocamento que eu tenho, que foi imposto aqui, foi o recalque de cima para baixo. De cima para baixo, a única força referente aqui que eu tenho é dessa reação de apoio aqui, em virtude dessa carga unitária. Porque esse 1 e 1, essa carga unitária de 1 e esse 1/3 aqui, não tem nada de deslocamento causado por eles. Então, olha aqui, 1/3 para baixo, com deslocamento para baixo, vai entrar positivo, vai ser 1/3 vezes o 6, mais o P vezes o delta. Eu estou chutando que o meu deslocamento é para a direita, então aqui eu estou chutando P vezes o delta. O P é unitário, acho o valorzinho de delta menos 2 centímetros, da mesma forma que eu calculei aqui. Então, vocês estão vendo que eu posso também utilizar tanto o PTV, no caso do recalque aplicado a corpos rígidos, calculando, utilizando a geometria dos deslocamentos, ou eu calculo utilizando o método da carga unitária. Tá? Então, quando a gente calcula um deslocamento e deu negativo, a única coisa que ele está falando para a gente é que nós chutamos errado. Eu estou afirmando que meu deslocamento é para a esquerda, para a direita, mas a gente está vendo que ela é para a direita, para a esquerda, olha aqui, ao contrário. Vocês estão vendo que realmente esse deslocamento, quando eu tenho um recalque, o deslocamento do ponto B é para a esquerda e não para a direita, como eu coloquei. E aqui, gente, a partir destas equações, eu chego numa segunda fórmula. Isso aqui foi só para mostrar para vocês. E aqui é o que a gente vai utilizar, essa equação que vai facilitar demais a nossa vida. Então, quando eu tenho recalque, o deslocamento causado por recalque vai ser, aplicando isso daqui, ó, aplicando o PTV, eu já vou jogar direto, vai ser o deslocamento causado, então, por esse deslocamento, vai ser o menos, que é da fórmula, somatório da reação de apoio, que vem em decorrência do recalque ρ. Então, olha, vamos lá. O recalque aqui foi neste ponto, no ponto A. O recalque foi de 6 centímetros
de cima para baixo. Então, o recalque, eu vou pegar a reação de apoio associado a esse recalque. Então, gente, sempre a reação de apoio associada ao recalque, eu sempre vou olhar somente aonde teve o recalque. Se foi lá no ponto A, eu só vou utilizar as reações de apoio para os recalques condizentes com ele. Neste caso, neste exemplo, o recalque foi somente para baixo, mas eu poderia ter um recalque para baixo e um recalque para a direita ou para a esquerda. Neste caso, além do 1/3, eu também teria que computar um 1 com o recalque associado a ele, tá? Lembrando, gente, que aqui o recalque vem em decorrência das possíveis possibilidades de deslocamento. Neste caso, quando eu tenho um apoio fixo, porque eu tenho somente 2 possíveis deslocamentos, ou em X ou em Y, ou em ambos. Então, neste caso do apoio móvel, eu apenas tenho uma possibilidade, que é só no caso em Y. No caso do engaste, eu tenho 3 possibilidades de recalque: o giro, o deslocamento em X e o deslocamento em Y. Então, aqui eu vou ter forças em X e em Y e momento. A gente vai fazer exercício disso quando eu tenho recalque devido ao engaste. Então, basicamente, o deslocamento devido ao recalque é o mais simples. É pegar na nossa estrutura original, onde eu tenho apenas a carga unitária, isso é bem importante vocês lembrarem. E lá na carga unitária, vocês estão vendo, gente, que eu estou chegando nessa equação apenas na estrutura limpa, E eu venho nessa estrutura limpa, ela pode ter carregamento aqui, mas eu simplesmente pego essa estrutura e aplico aquela nossa carga unitária na estrutura limpa, e aí então eu vou calcular o deslocamento para aquela situação, somente devido ao recalque, tá? Gente, posso continuar? Não, é onde tem o recalque. Isso. A carga unitária, por exemplo, porque a carga unitária pode estar aqui, em qualquer ponto. Vamos supor que eu queira calcular aqui, o deslocamento aqui. Então, você vai calcular as reações de apoio da estrutura inteira, né? Só das reações de apoio. Vocês estão vendo que aqui eu nem preciso calcular esforço, é só reação de apoio. E aí, com a reação de apoio, aonde que teve o recalque? A primeira pergunta sua, calculei as reações de apoio, mas onde teve o recalque? Ah, foi em A. Então, eu só olho reação de apoio associado ao recalque. Só no ponto A que eu vou olhar. Entendeu? Isso, exatamente. Eu teria que olhar o recalque aqui e recalque aqui. Aí seria as duas, né? Recalque diferencial que a gente fala. Tá? Bom, gente, agora nós vamos para o último cálculo de deslocamento. Vocês estão vendo que são coisas diferentes. E nós utilizamos a mesma ideia da carga unitária, né? Então, para a carga unitária, devido a quando tem atuando na nossa estrutura as forças externas, quando eu tenho apenas atuando na nossa estrutura o recalque, e agora eu tenho atuando na nossa estrutura apenas a temperatura. Vocês estão vendo? São coisas distintas, são coisas diferentes. Então, neste caso, também, da mesma forma do recalque, quando eu tenho temperatura atuando na nossa estrutura, em estruturas isostáticas, nós só vamos conseguir obter deslocamentos, porque a temperatura em estruturas isostáticas não causam esforços adicionais, tá? Porque elas conseguem se acomodar com as suas próprias vinculações ali, então, em virtude disso, os esforços são nulos, tá? Diferentemente das estruturas hiperestáticas. Se vocês estão impondo a temperatura, no caso de estruturas hiperestáticas, vocês vão ver que em determinadas situações,
pode produzir esforços maiores que causados pelos carregamentos atuantes na nossa estrutura. Então, lá em Teoria das Estruturas 2, lá vocês vão ver que a temperatura causa esforço. No nosso caso, não. Tá? Então, apenas vamos calcular os deslocamentos, que é o que o caso desse tipo de carregamento causa para a gente. Tá? E aí, então, neste caso, né, aqui vocês já viram lá no colegial e em física, né, há os deslocamentos causados pela temperatura, por uma variação térmica aqui. Aqui no nosso caso aqui eu peguei um exemplo de uma viguinha, né? Essa viga, quando ela tem temperatura, uma diferença aqui, ela vai expandir, né? Ela vai aumentar o seu vai aumentar o seu vão ou diminuir, dependendo do tipo de carregamento, do tipo de temperatura que vai estar atuando na nossa estrutura. E esse delta, ele é obtido, isso aí vocês devem ter visto lá na Física 1, eu acho que a gente já viu lá acho que na termodinâmica, vocês já viram isso, né, que o valor, o comprimento adicional da nossa estrutura, quando nós temos devido à temperatura, vai ser o coeficiente de dilatação térmica, que vai variar em função do tipo de material, a variação de temperatura, ΔT, do bordo superior e inferior, vezes o comprimento inicial do nosso elemento. Então, esse delta, eu sou capaz de encontrar, então, esse valor da variação térmica quando eu tenho isso, respeitando sempre as vinculações, eu vou, então, conseguir encontrar o valor do comprimento aí final dessa nossa estrutura. E aqui, lembrando, as forças externas também, no nosso caso, nós vamos impor forças unitárias para obter esse deslocamento, da mesma forma lá anterior, tá? Então, aqui nós temos duas situações que a gente pode ter no caso da temperatura. A primeira é quando eu tenho uma variação mesmo do bordo inferior e superior. Aqui, o bordo inferior, que é a parte de baixo, é uma temperatura maior que o bordo superior. Se a temperatura inferior é maior, a gente está vendo que ela vai se deslocar maior. Olha, ela vai ter um delta maior. E aqui ele está colocando, ele está representando esse delta da mesma forma que ele só está substituindo, ó, o alfa, que é comum, o T, que é a temperatura, vezes o comprimento. Olha, que é no nosso caso, ele pegou um elemento infinitesimal aqui, dx. Ele está pegando o elemento infinitesimal para a gente poder obter as equações que regem esse tipo de carregamento. Então, aqui, o que a gente está percebendo nessa deformada, quando eu tenho nesse elemento infinitesimal? Aqui, como a temperatura é maior, nós temos, aplicando aquela equação, alfa vezes o TI, que é a temperatura do bordo inferior, vezes o dx, que é o alongamento, na parte aqui inferior, e como nós sabemos que foi uma imposição nossa, que a parte superior, ela deforma menos, a única diferença é que a temperatura aqui é diferente. Então, a temperatura inferior é diferente da temperatura superior. Então, a gente está vendo aqui esses valores que é fácil de nós encontrarmos, em virtude do que nós já falamos aqui. Outra coisa importante que a gente consegue verificar, que quando nós temos essa variação, né, essa diferença de alongamento, tanto no bordo superior como no inferior, a gente está vendo que nós temos os deslocamentos causados pelo esforço normal, porque ela andou na direção de X, e além disso, ela teve uma flexão. Olha que vocês estão vendo que ela saiu dessa configuração e ela teve um giro, que foi em decorrência das desses diferentes alongamentos dos bordos superiores e inferiores. Então, em virtude disso, essa parte que era reta, ela deu uma inclinada aqui. Então, por isso aparece
devido à temperatura, o esforço normal, ou seja, o deslocamento causado pelo esforço normal e o deslocamento causado pelo momento fletor. Então, devido ao momento fletor, nós sabemos que o trabalho realizado é o momento vezes o giro, então aqui, ó, o momento vezes o ΔT, que é esse giro, e o da normal é a normal vezes o deslocamento, e aqui, gente, é causado lá no centro de gravidade da nossa figura, do nosso sistema ali atuante. E, normalmente, a gente vai estar trabalhando com seções retangulares. Então, aqui vai estar basicamente aqui no meio, né? O centro de gravidade vai estar aqui no meio. Então, esse Y barra é só para falar, porque a gente pode ter seções Is, seções Ts, né? Então, a gente vai estar trabalhando com seção retangular, esse Y barra é na metade do H, é H sobre 2, e esse ΔUT vai estar localizado na metade da nossa seção. O ΔUT e o ΔT é obtido aqui graficamente. O dΔT é obtido por esse triângulo, né, que é fácil aqui da gente achar. Ó, a gente está vendo aqui um triângulo. Então, aí a gente consegue achar cateto oposto sobre a tangente do ângulo, cateto oposto sobre cateto adjacente. A gente está vendo que a altura aqui dessa nossa seção, ela vai levar em consideração. Lembrando, gente, que essa parcelinha aqui, ó, é um menos o outro, tá? O bordo inferior menos o alongamento do bordo superior. E aí, essa equação final, eu fiz eu juntei, né? Eu coloquei em evidência as parcelas que eram iguais, e aqui ficou de uma forma resumida, uma forma simplificada, tá certo? E o deslocamento aqui no eixo da nossa barra, bem na metade, vai ser essa parte mais essa parte dividido por 2, porque esse deslocamento do bordo superior mais o deslocamento do bordo inferior dividido por 2 vai dar a metade aqui desse deslocamento. E é o que está sendo representado aqui. E aqui, gente, é muito importante a gente definir o que é o bordo inferior, o que é o bordo superior, porque senão, se a gente pegar aleatoriamente, a gente vai obter valores errados. Por isso que, na nossa estrutura, eu sempre vou colocar tracejado aonde eu definir o bordo inferior. Então, meu bordo inferior, eu vou tracionar, eu vou colocar tracejado para representar isso para a gente. Então, eu vou mostrar isso nos exemplos. Então, com isso, com estes valores ΔUT e dΔT, eu vou substituir aqui, porque o trabalho das forças internas, a gente já sabe, devido ao normal deslocamento, devido ao momento fletor, o giro, eu agora, então, substituo isto daqui e chego nesta equação que eu obtenho devido à temperatura, devido à variação de temperatura. Vai ser o alfa dividido por 2, vezes a temperatura superior mais a inferior, que multiplica a integral de n dx, de toda a estrutura. Isso, a parcelinha devido à normal. E nós temos devido ao momento fletor, que vai ser isso aqui, eu também simplifiquei. Alfa dividido por H, vezes a temperatura inferior menos a superior, vezes a integral de m dx. Se nós relembrarmos lá no cálculo 1 que vocês fizeram alguns anos atrás, nós vamos ver que essas integrais representam para a gente a própria área do diagrama, a área da figura abaixo que formou. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque a área pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, eu vou reforçar isso para vocês quando a gente for fazer os exercícios. Então, gente, não esqueçam, eu posso ter área negativa e área positiva. A área... pode falar. Alguém quer perguntar, gente? A área negativa, gente, aqui no esforço normal, é quando nós temos a compressão, né? Quando comprime o nosso bordo, quando a gente tem esforço de tração, a área é positiva. Quando é esforço de compressão, a área é negativa.
Devido ao momento fletor, se traciona o meu bordo inferior positivo, a área positiva. E negativa, se for no bordo superior, a área é negativa. Isso daqui, gente, eu vou voltar nisso, porque fica mais fácil eu mostrar para vocês nos exercícios, tá? Mas eu quero que vocês tenham em mente que a área do diagrama pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, o que é positivo e negativo, eu vou voltar com vocês mais para frente, tá certo? Eu vou voltar nos exercícios. Bom, se eu tenho, neste caso, uma variação de temperatura, eu consigo chegar, então, nessa equação aqui, tanto devido à normal, quanto devido à parcelinha do momento fletor, porque a estrutura, a gente está vendo que ela dá uma flambadinha, que ela flat, tá? Em decorrência dessa diferença de alongamento. Mas, no caso, aonde o alongamento é igual, ou seja, a temperatura do bordo inferior é igual do bordo superior, a gente está vendo que nós não temos a parcelinha devido ao momento fletor. Por quê? Porque, ó, essa partinha aqui, que é o início dessa nossa estrutura, da base, né, dessa altura, ela é igualzinha que ela não fletiu. Então, é o mesmo valor aqui. Então, se eu jogar que a nossa temperatura inferior é igualzinha à superior, se eu jogar aqui, ó, a temperatura inferior igual à temperatura superior, a gente vai ver que essa parcelinha aqui some, porque a ideia é a mesma. Então, se essa parcelinha some, ela só vai ficar, nós só vamos ter, quando a temperatura é constante, a parcela devido ao esforço normal. Isso aqui eu só estou representando aquilo que a gente pegou aqui dessa equação. E aqui, representando para a gente a mesma coisa que a área do diagrama. Lembrando que a área do diagrama pode ser tanto positiva quanto negativa. E eu vou mostrar para vocês nos exercícios. Então, gente, basicamente, quando eu estou calculando os deslocamentos das nossas estruturas para os 3 tipos de carregamentos, eu tenho que analisar separadamente cada um. Então, olha aqui, se eu tenho um carregamento atuando na nossa estrutura, eu vou simplesmente calcular o carregamento. Se é treliça, eu vou utilizar essa fórmula do deslocamento. Se é viga e pórtico plano, este deslocamento. Se eu tenho, além do carregamento, eu tenho recalque na nossa estrutura, aí eu esqueço o carregamento e só olho para o recalque. Então, eu vou analisar somente o recalque. Então, aí o recalque é essa formulinha que eu mostrei para vocês. E quando eu tenho, além do carregamento, o recalque atuando na nossa estrutura, eu tenho temperatura, eu só vou olhar a temperatura. Então, no caso somente da temperatura, esta foi a equaçãozinha que nós chegamos e definimos, devido ao esforço normal e devido ao momento fletor. Então, gente, na nossa estrutura, nós podemos ter os 3 tipos de carregamento atuando em conjunto, todo mundo lá. É o que normalmente na prática nós temos, né? O carregamento atuante, o recalque e a temperatura. Se eu tenho todos os 3 carregamentos, a gente vai fazer um exercício agora, deixa eu ver se a gente vai dar tempo. Vai dar, a gente vai fazer agora esse exercício, nós vamos ver que eu vou ter que calcular o delta somente para o carregamento, depois o delta apenas para o recalque e o delta apenas para a temperatura. E nós vamos utilizar a superposição de efeitos, porque nós estamos trabalhando em regime de pequenos deslocamentos e estamos considerando o regime elástico linear. Então, eu posso utilizar a superposição. E aí, então, eu vou somar o delta devido ao carregamento, o delta devido ao recalque da temperatura, eu vou somar os 3, onde eu vou obter o deslocamento total da nossa estrutura. Lembrando, gente, que tanto para o carregamento, quanto para o recalque, quanto para a temperatura, é necessário que eu utilize o método da carga unitária. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, antes de qualquer coisa, é pegar a minha estrutura original e calcular
colocar a carga unitária aonde eu preciso calcular. Por que é importante isso? Porque é muito mais simples, porque só vou obter, só tem uma força, e esse método da carga unitária, os esforços que eu calcular para a carga unitária vai servir tanto para o carregamento, quanto para o recalque, quanto para a temperatura, tá? Então, o método da carga unitária para as 3 situações. Lembrando, gente, que isso aí vocês confundem. Quando eu tenho recalque e temperatura, eu só olho os diagramas, as análises, quando eu tenho o método da carga unitária, tá? Só lembrando, recalque e temperatura é somente, eu só olho o carga unitária. O carregamento, eu vou pegar a carga unitária, mas além disso eu tenho que olhar o diagrama devido ao carregamento. Por que eu estou falando isso? Quando a gente calcula recalque e temperatura, normalmente vocês calculam os diagramas aqui devido ao carregamento atuante, aí vocês confundem, fazem uma zona. Então, eu vou fazer os exercícios, gente, sempre. Primeiro, se tiver recalque, o que a gente vai fazer, recalque e temperatura, eu vou primeiro calcular esse, para depois eu vir calcular o carregamento, para vocês não confundirem. Pessoal, alguma dúvida aqui? Podemos entrar no exercício para a gente aplicar o conteúdo? Sim, professor, acho que com o exercício ficar mais claro. Eu acho que vai ficar mesmo. Aqui tá, é muita coisa, né? Então, ó, deixa eu... Vocês estão vendo, gente? Sim. Tá. Olha, aqui eu peguei os 3 juntos, numa estrutura, vocês estão vendo que é um pórtico. Este pórtico, eu tenho... o que eu tenho aqui? Eu tenho carregamento atuante. Olha, eu já tenho somente aqui. O único carregamento que eu tenho é o carregamento aqui de 5 kN por metro, carregamento externo. Além disso, eu tenho a temperatura. Vocês estão vendo que eu tenho uma temperatura de -10 externos aqui e 70 graus em todas as partes dessa estrutura. E por isso que eu coloquei, olha, o tracejado, gente, é para indicar onde que eu estou falando que é bordo inferior. Isso daqui, ó, é como se o observador tivesse debaixo da estrutura. Essa que é a dica para a gente definir o que é bordo inferior. Na prova, eu vou colocar para vocês o que é o bordo inferior, tá? Então, é necessário que eu coloque aqui o que é o bordo inferior. Então, o que a gente vai fazer? Além disso, eu tenho lá no pontinho A, eu tenho um recalque de 2 centímetros para a esquerda, para a esquerda, e 3 centímetros para baixo. Então, a gente tem o carregamento, nós temos o recalque e nós temos a temperatura. Então, nós temos os 3 tipos atuando junto aqui nessa zona. Olha o que foi dado para a gente. Foi dado a altura da nossa seção, dessas 3 elementos, foi dado o valor do coeficiente de dilatação e aquele EI que a gente falou, que a gente viu, né, que é constante, e foi dado este valor aqui de 520.833,33. E aí, vamos ver o que ele está me pedindo. Ele está me pedindo aqui, ó, calcular o valor do deslocamento horizontal do pórtico no ponto B. Então, ele está me pedindo o ΔH aqui, ó, no ponto B, para a ação do carregamento dado, por um recalque em A e para uma variação de temperatura dada. Então, eu vou ter que... É como se fossem 3 exercícios distintos. Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, que a gente vai precisar, é calcular o unitário. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, independente dos tipos de carregamentos atuantes, em qualquer um eu tenho que calcular o unitário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a estrutura, eu vou limpar essa estrutura. Ó, então, vou colocar aqui, depois eu desenho aqui. Aqui a carga unitária.
E ele está me pedindo o deslocamento horizontal aqui no ponto B. Então, eu venho aqui, ó, aquela carga unitária, eu vou chutar que o meu deslocamento aqui é na direção aqui de x indo para a direita, tá? Então, estou chutando que esse deslocamento é para a direita, porque eu não sei. Quando tem os 3 carregamentos atuantes, eu não sei. Então, primeira coisa é encontrar reações de apoio. Então, vamos encontrar as reações de apoio aqui. O VA e o VB aqui é 0, né? Então, a única reação de apoio aqui a gente vai ter, vou até fazer assim, ó, VA, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, e o nosso HA vai ser 1 aqui, ó. Então, achei aqui as reações de apoio. Agora, eu tenho que construir o diagrama de momento fletor e esforço normal. Por que que eu sei que eu tenho que calcular o diagrama de esforço normal? Vamos olhar aqui, ó. Oi. O unitário sempre, então, eu vou colocar no local que eu quero calcular o deslocamento. Sempre. Beleza. Sempre. Aqui você está vendo que eu tô te pedindo horizontal, então você tem que aplicar na direção de X, tá? Entendi. Obrigado. De nada. Aqui, gente, um ponto importante na temperatura, vocês estão vendo que eu preciso calcular tanto o diagrama de normal quanto de momento fletor. Então, por isso, sempre quando tem temperatura, eu sou obrigada, além de calcular o diagrama de momento fletor, eu tenho que calcular normal. E no nosso caso, no nosso exemplo, eu tenho a temperatura. Então, eu vou ter que calcular o diagrama. Tá? Então, deixa aqui eu copiar. Ai. Deixa eu calcular aqui. Então, vou calcular aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então, a gente vai... Então, agora, gente, eu vou ser rápido aqui. Por quê? Agora, o cálculo dos diagramas é da mesma forma que vocês viram, tanto lá no módulo 1 quanto no módulo 2. Primeiro, achar as reações de apoio, depois de achar a reação de apoio, disseca a estrutura, depois de dissecar a estrutura, vocês desenham os diagramas. Então, aqui primeiro, vamos desenhar o de momento fletor, depois a gente vai desenhar o de normal. Então, aqui, ó, devido a essa força unitária aqui, agora é só desenhar o desenho do diagrama. Então, primeiro vou desenhar, vou até pegar outra cor aqui. Opa! Torto aqui. Então, aqui, ó, aqui esse aqui é 4. E este daqui também 4. Então, esse aqui é o diagrama de momento fletor. Desenhei. Vou agora para o cálculo da normal. Então, a normal aqui é 0, do esforço normal, e aqui é constante nessa barra aqui, positivo, unitário. Então, aqui, ó, deu um esforço de tração nessa barra. Lembrando, gente, que eu tanto posso colocar aqui quando é constante, somente no diagrama de normal e cortante, tá? Diagrama de momento eu não posso colocar constante não, porque eu preciso saber aonde que é a tração. Então, aqui a gente tem constante aqui no diagrama. Então, na carga unitária, eu já desenhei. Vamos lembrar aqui, ó, vamos lembrar aqui, ó, que aquele roteirinho que eu coloquei. Primeiro, aqui eu coloquei esse aqui primeiro, mas normalmente a gente vai fazer esse aqui, ó, para não confundir vocês. Primeiro eu vou calcular os esforços na nossa estrutura para carga atuando sozinha, que é aquela força, aquela carga unitária colocada naquele ponto. Depois, né, aí depois a gente volta e vamos ver... Oi, pode falar. Não.
Luiz, eu tô agora dissecando. Ó, nessa barra aqui, se eu dissecar aqui, não tem, porque o VB aqui é 0, nessa barra aqui, a normal é 0. Aqui, gente, eu estou desenhando o diagrama de esforço. É matéria do módulo 1 e módulo 2. Isso daqui, ó, depois que eu coloco essa força, é o cálculo normal. Cálculo reação de apoio, ó, disseca a estrutura. Ó, eu só tenho essa força. Aqui, ó. Entendeu? Lembrou, Luiz? Não, mas por quê? Olha aqui, você concorda comigo que essa normal aqui, eu tenho um esforço normal nessa barra? Nessa barra aqui, ó. Eu tenho alguma força na direção do eixo da barra para dar normal nessa daqui? Entendeu? Eu não tenho. Essa força, ela vem, ó. Ela vem, vai. Aí, ó. Entendeu? Gente, isso aqui tudo é obtido utilizando o que vocês já viram, viu? Aqui a gente não vai perder tempo, não, porque agora vocês já viram, né, tanto a primeira quanto a segunda avaliação. Então, a ideia aqui do cálculo dos diagramas, eu já vou jogar direto, porque isso aqui já foi matéria dada. Pronto. Da carga unitária, eu já sei o diagrama de momento e já sei o diagrama de normal. Então, agora, vamos fazer o seguinte. Isso, gente, é uma dica que eu vou passar para vocês. Eu sempre vou deixar o carregamento por último, porque aqui nesse caso, vocês estão vendo que eu tenho os 3 carregamentos atuando. Carregamento externo, recalque e temperatura. Eu vou calcular a temperatura e recalque e vou deixar o carregamento por último, para evitar que vocês confundam. Então, eu vou calcular os dois separadamente, depois eu vou calcular o devido ao carregamento. Então, primeiro vamos calcular devido ao recalque. Deslocamento devido ao recalque. Bom, devido ao recalque, vamos lembrar, menos somatório do recalque, a reação de apoio associado ao recalque, né? Agora, vamos pensar, o recalque foi dado onde? Vamos ver, lá no ponto A. No ponto A, tá aqui, ó. Então, a reação de apoio associada ao recalque. Então, no ponto A, eu tenho dois recalques. 2 centímetros para a esquerda e 3 centímetros para baixo. Então, lá na carga unitária, eu tenho o VA deu 0 para cima, então que o VA deu 0, ou seja, aquele 3 centímetros não vai refletir em nada, mas eu tenho esse deslocamento, eu tenho essa reação de apoio na direção de X, né? Então, vamos aqui, ó, só vou dar uma diminuída para a gente poder ver. Então, esse 3 centímetros vai multiplicar com 0, então não vai adiantar, não vai ter nada. Mas eu tenho 2 centímetros indo para a esquerda, o 1 indo para a esquerda. Então, tudo indo para o mesmo lado, eu tenho, então, um deslocamento positivo. Então, ó, menos da fórmula, vocês estão vendo que é o menos da fórmula, que vai ser, então, igual o 2 centímetros, como nós estamos, vamos ter que somar e está tudo em metros aqui, eu vou transformar esses centímetros em metros. Então, vai ficar 0,02 vezes o valor da reação de apoio. Olha, o valor da reação de apoio associado, nesse caso, é 2 vezes 1. Pronto, então aqui eu encontrei que, devido ao recalque, o deslocamento no ponto B é 2 centímetros dirigido para a esquerda. Vocês estão vendo que, ó, eu chutei que o deslocamento no ponto B é para a direita.
Eu fiz essa consideração, mas esse sinalzinho de menos, devido ao recalque, então deixa eu até colocar aqui, ó, no ponto B. O deslocamento no ponto B, neste ponto, ele é negativo, ou seja, devido ao recalque, ele é para cá. Então, eu chutei devido ao recalque errado, mas tudo bem, não tem problema, né? Vamos agora. Professora, Oi. deixa eu só tirar uma dúvida sobre o deslocamento do recalque estava para baixo. E, por exemplo, essa reação vertical em A estava para cima. Aí, se eu fosse colocar na fórmula, seria menos? Isso, eu vou ter boa, eu vou até colocar aqui só para... É isso mesmo. Então, ó, do jeito que tá aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Vai ser menos 0 vezes 0,03. Exatamente, é isso mesmo. Ah, certo. Obrigada, então. De nada. Tá? Aqui é bom que eu coloquei, porque ele é para cima, né? Só para a gente poder, para vocês saberem representar. Então, tudo do mesmo lado, positivo. Se uma está contrário à outra, vocês têm que entrar negativo. Só reforçando, gente, que esse menos aqui é da fórmula. Então, tomem cuidado, sempre coloque em parêntese, porque esse menos é para tudo, tá? Vamos agora. Devido à temperatura. Deslocamento. Devido à temperatura. Devido à temperatura, é aquele tanto de coisinha lá que a gente... né? Isso tudo aqui devido à normal e devido ao momento fletor. Então, vamos voltar. O valor de delta vai ser alfa dividido por 2, temperatura inferior mais a superior, a integral de n dx, mais alfa dividido por h, temperatura inferior menos a superior, a integral de m dx. Lembrando, gente, que a gente tem que tomar muito cuidado o que é temperatura inferior. Por isso é que eu coloquei tracejado aqui. O tracejado indica o que é inferior. Então, a gente está vendo que o nosso, para todas as barrinhas, para a barrinha C, para a barrinha CD e para a barrinha BD, a temperatura inferior é 70 e a superior é menos 10. Então, agora, é simplesmente jogar para cada trecho. Vocês estão vendo que isso daqui, ó, corre toda a estrutura. Corre toda a estrutura. E aí, então, a minha estrutura, eu vou ter que analisar cada parcelinha, cada trecho separadamente. Porque a minha estrutura tem o trecho aqui, ó, o trecho AC, trecho CD e trecho DB. Então, eu vou primeiro analisar o trecho AB, depois o trecho DB e depois o trecho DB. CD e depois o trecho DB. Aqui, gente, tanto faz. Eu posso fazer separadamente para cada um, ou eu posso fazer tudo de momento, depois tudo de normal. Aqui eu vou fazer para cada trecho, para a gente não... Ó, primeiro eu vou fazer, então, para o trecho AD, para o trecho AD. O alfa, 10 a menos 5, dividido por 2. A temperatura inferior é 70. A temperatura superior é menos 10. A integral da normal naquele trecho, no trecho AD, vamos lá. A área da normal, vocês estão vendo aqui, ó, a área da normal nesse trecho, o valor, aqui eu não tenho diagrama, aqui é 0. Então, aqui para a gente vai ser 0. Vezes 0, ó. Eu vou colocar depois no final. Mas o alfa não mudou. O H foi dado para a gente. 50 centímetros eu tenho que transformar. 0,5 vezes a temperatura inferior é 70, menos a temperatura superior.
é menos 10. Tomar cuidado. Vezes a integral de m dx, que é a área que forma lá no nosso diagrama. Então, vamos olhar. Olha, aqui eu estou analisando essa parcelinha de momento. Por isso que é importante eu saber o que é o bordo inferior. Vocês estão vendo que o tracejado aqui está na parte de dentro. Então, o momento aqui, ó, da área também está de dentro. Então, a área do diagrama é positiva. Se, porventura, esse aqui tivesse externo, aqui, ó, se fosse o contrário, vocês estão vendo que aqui a parte interna é o meu bordo inferior. Se está tracionando o meu bordo inferior, área positiva. Se tiver contrário, se for contrário, a área é negativa. Vocês estão vendo que está tudo do mesmo lado aqui, ó. Para essa parte, está tudo do mesmo lado. Gente, tudo bem? Entenderam o que é o positivo e negativo? Sim, professor. Então tá, olha. Então agora, gente, vocês estão vendo que é a área de um triângulo. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Como tá tudo no mesmo lado, né? O bordo inferior está tracionando aqui o bordo inferior, então vai ser 4 vezes 4 dividido por 2. Pronto. Então, isso daqui, dB. Não, é AD. Mas, agora eu vou fazer a mesma coisa com a outra parcelinha. Então, 10 menos 5, que não mudou. Lá também continua de 70 menos 10. Agora, a área, gente, vamos lá. A área da normal aqui. Aqui é um retângulo, porque se isso aqui está constante, isso aqui é porque é um retângulo, né? Então, a área de um retângulo é base vezes altura. E essa área, ela vai ser positiva porque o esforço normal é de tração. Olha, deu positivo aqui. Então, vai ser 6, que esse é o tamanho da biguinha, 6 vezes 1, 6. Que é a área. Mais a parte do momento fletor. Então, para esse trecho. Mesma altura, a mesma variação, agora lá no ponto também. A gente está vendo que aqui, da parte de cima do trecho CD, o diagrama está tracionando o bordo inferior. Então, também a área é positiva. E a área de um retângulo. A área de um retângulo é base vezes altura. Então, 4 vezes 6. 4 vezes 6. Então, aqui, DC, né? Deixa eu ver aqui, DC. É, o CD. Então, perfeito. Aqui eu não tenho mais espaço, mas eu vou colocar aqui do lado. Mas, vamos agora para o outro trecho, o último trecho. Vamos repetir. 10 a menos 5 dividido por 2. Também a temperatura inferior é 70, a superior é 10, vezes, vamos lá, do esforço normal. O esforço normal também deu zero aqui, ó. Deu zero aqui. Então, a área é zero. Mas devido ao momento fletor. Mesma coisa, né? Também a temperatura inferior é 70, menos a superior, ela é menos 10, vezes, vamos olhar aqui. A área desse trecho aqui está tracionando a minha parte do bordo inferior, está do mesmo lado aqui, tracionando. Então, essa daqui é uma área positiva. Então, vai ser também a área de um triângulo, 4 vezes 4 dividido por 2. Aqui. Pronto, 4 vezes 4 dividido por 2. Essa aqui é a parte do...
Deixa eu ver aqui, dB. Então, aqui, gente, nós estamos percebendo que eu vou ter, devido ao momento fletor aqui, ó, eu vou ter essa daqui, essas três, devido ao momento fletor, né? Aqui, devido à normal, eu tenho dessa e dessa, o que vai restar vai ser só do DC, né? Porque as outras são zero. Então, agora é só achar aqui o valor de delta. O delta B, devido à temperatura, deu 0,0658 metros. Então, olha, deu positivo. Então, vocês estão vendo que devido à temperatura, o nosso pontinho B, realmente, ele vai para a direita. Vocês estão vendo que o sinal está me falando como que vai deslocar o ponto que eu estou analisando. Tá certo? Gente, alguma dúvida? Vanessa. Oi. Nesse caso, eu sempre vou avaliar a parte de temperatura, o deslocamento pelo recalque, até o deslocamento pelo unitário, sempre pela força unitária, não vou trabalhar com a força real da área. Não. Você tá vendo? Eu fiz de propósito, porque se eu vou depois fazer um exercício, que eu vou começar pelo carregamento, vocês vão ver que vocês se confundem na avaliação, o que vocês fazem? Essa reação de apoio aqui, ó, essa reação de apoio, vocês vão pegar, é do carregamento atuante. Normalmente vocês pegam da reação de apoio, entendeu? 5 kN lá por metro. Isso, aí vocês vão calcular se ações de apoio devido a isso aqui, vocês pegam aqui, não é? Vocês estão vendo que é só devido à carga unitária. Entendi. A dica que eu passo para vocês é sempre calcular o do unitário primeiro, calcula o que precisa do unitário, depois vocês calculam do outro, para não confundir. Mas eu vou ter que fazer esse mesmo passo a passo para esse carregamento. Vou ter que fazer. Não vai dar tempo hoje, amanhã a gente vai voltar nele. Nós Entendi. vamos fazer. Aí, ó, o unitário já foi feito. Agora eu tenho que fazer o diagrama de momento fletor do carregamento atuante. Entendi. Vanessa, outra dúvida. Vai na parte das integrais lá, da parte por temperatura, por favor. Quando você faz essa parte dessa integral, é só para fazer um somatório, não é? Não é para fazer uma integral realmente, não. Não. Não é. Olha, a integral de n dx e a integral de m dx é a área da figura que forma. Isso é lá no cálculo 1. Sim, isso eu entendo. Então nesse caso eu vou pegar a área, eu que não tinha entendido isso, vou pegar a área que forma o meu momento fletor, ou o meu diagrama de esforço normal. Isso, de normal, porque isso aqui é uma função. É uma Certo. função, e aí a área vai ser sempre retângulos e triângulos, é o que você tem aqui, ou um trapézio no máximo. Entendi. Entendeu? Tá bom. E assim, gente, é uma coisa bem interessante, a carga unitária, eu sempre vou ter retas, eu sempre vou encontrar ou triângulos, retângulos ou trapézios. Eu não vou ter parábola aqui, porque é só uma força, é só uma carga unitária. Então, é muito simples de vocês calcularem os valores das áreas que são formadas aqui, tá? Vamos lá, isso. Aqui, então, a gente calculou devido ao recalque, devido à temperatura. O próximo passo é calcular devido agora ao carregamento atuante. Então, agora eu tenho essa estrutura e um carregamento de 5 kN. Eu vou deixar para calcular amanhã, porque não vai dar nem para a gente começar. Então, aí a gente vai calcular, vocês estão vendo que eu estou calculando separadamente, porque a ideia é diferente. Então, amanhã a gente vai fazer vamos fazer outros exercícios para vocês irem pegando o jeito, entendendo a ideia, para a gente poder clareando aí as dúvidas. Pessoalzinho, então, amanhã, então, eu nem vou disponibilizar para vocês esse exercício, porque a gente não terminou ele. A gente termina, né? Amanhã a gente vai retomar, e aí os exercícios eu finalizo e entrego amanhã. Tá? E a gente vai fazendo mais exercícios essa semana para vocês irem treinando. Lembrando, muito importante, que vocês viram que vocês precisam ter em mente o cálculo de esforço, o cálculo de diagrama, não tem jeito, vocês têm que lembrar
de momento, Vocês vão usar muito isso, gente, cálculo de esforço. Não pensem, teoria das estruturas 2, vocês vão ter que lembrar até 1, então não tem jeito, vocês têm que estudar. TE1 é muito importante para TE2. Diagrama é básico para tudo, tá? E aí a gente vai tirando as dúvidas. Alguém quer tirar dúvida? Pessoalzinho,